Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma apresentação a respeito do Excel, começando com uma série de aulas do Excel básico, tá? Então essa é a nossa primeira aula. O que a gente vai ver nessa aula? O que é o Excel, um pouco da sua história, algumas curiosidades, o que é possível fazer com o Excel, operações básicas do Excel, que são as que a gente vai aprender hoje, né? E os fontes de pesquisa para vocês fazerem alguns estudos adicionais, tá? Então, lembrando que tudo que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula de hoje, vocês podem encontrar as origens aqui nesses links que eu fui fazendo alguns estudos e trouxe para vocês. Então, vamos lá. O que é o Excel, tá? O Excel, ele nada mais é que uma planilha, tá? Eletrônica, criada para fazer uma série de cálculos, tá? Com essa ferramenta, né, é possível utilizar vários recursos e ela serve principalmente para executar funções matemáticas nos dados. A gente pode fazer uma soma, subtração, multiplicação e fórmulas e cálculos muito mais complexos. Esse programa ele organiza os dados em colunas e linhas, né? E isso permite manipular e utilizar as fórmulas e isso vai ajudar o usuário a inserir e analisar grandes conjuntos de dados. Então o Excel ele pode permitir uma série de funcionalidades aí e a gente vai ver isso ao longo dessas aulas, tá? Então vamos lá. Um pouco da sua história. É bem interessante, até algumas coisas aqui do Excel que eu estou apresentando para vocês eu aprendi montando essa aula, tá? Eu estudo Excel há muitos anos e todo dia a gente aprende alguma coisa nova, né? Antes do Excel, o Excel na verdade ele foi criado pela Microsoft, né? Mas o primeiro projeto que a Microsoft desenvolveu desse modelo, né, de planilha eletrônica foi feito em 1992 e ele se chamava Multiplan. Até eu sugiro que vocês dêem uma pesquisadinha na internet aí, pesquisem Multiplan Microsoft. Vocês vão ver a cara dessa planilha eletrônica. Ela se lembra um pouco o Excel, mas ela tem várias peculiaridades aí inferiores ao que o Excel é hoje, né? Com certeza. O Excel ele foi lançado então pela Microsoft em 1995 e ele só rodava no Macintosh da Apple, tá? Então ele foi feito para o Mac. Já em 1987 a Microsoft lançou uma versão do Excel e ela pôde ser usada no sistema operacional Windows. Foi a primeira versão que teve no Windows, foi essa de 1987. Então um pouquinho da história do Excel aí para vocês. Se quiserem ler um pouco mais, tem muita história aí para que a gente pode falar. Algumas curiosidades, tá? Como é que surgiu esse conceito de planilhas eletrônicas, tá? Até a gente está acostumado tanto em ter isso, né? Hoje que a gente não lembra quando que isso começou e como que era antes, né? Visto que é uma ferramenta fantástica para realizar várias operações. Então, o que aconteceu? Em 1978, esse Dan Bricklin aqui, ele era um estudante de Harvard e ele precisava realizar uma análise nos seus estudos de caso. Aí, o que ele fez? Ele imaginou criar algo semelhante ao quadro negro, né? Fazer um conceito de tabela que pudesse ser compilado, exibidos e computados, né? Ou seja, ele queria colocar informações e os cálculos fossem feitos automaticamente. No outono de 1978, ele criou esse primeiro protótipo. E também dá para pesquisar na internet o que era esse protótipo. Ele chamou de VisiCalc. Era até um aplicativozinho bem bacana. Só que ele só tinha algumas colunas, né? Ele tinha 5 colunas e 20 linhas. Mas ele fazia algumas operações. Ele podia botar valores nas colunas, nas células, e ele fazia os cálculos automaticamente. E a Lotus, outra curiosidade, a Lotus, ela lançou o seu software de planilha Lotus 123 em 1982 e ela concorria com a Microsoft na época que a Microsoft lançou o Multiplan, né? Mas esse da Lotus ele era muito superior ao da Microsoft. Foi até por isso que a Microsoft criou o Excel em 1985. Outra coisa interessante é que essa eu não sabia, fui saber agora também estudando para vocês essa aula. O Excel, o nome dele, ele vem da abreviatura da palavra excellent, ou seja, excelente, né? O termo Excel em inglês significa primar, superar ou ser superior. Então eles queriam fazer uma planilha ou um projeto de cálculo de planilha eletrônica que fosse bem evoluído, né? Bastante superior ao que já tinha na atualidade, naquela época, né? Essas foram algumas curiosidades aí que eu trouxe para vocês. Então, o que a gente pode fazer com o Excel, né? O Excel, assim, como eu disse, né, eu estudo Excel há mais de 20 anos e tem tanta coisa que dá para fazer que eu já fiz também, que a gente fica até abismado, né? Se tem um limite, né? Beira a não ter limite, na verdade.
Então vamos lá, algumas coisas que a gente pode fazer. Pode fazer planilha de orçamento, contabilidade, gerar relatórios, relatórios dinâmicos, tabela dinâmica, fazer controle de cobrança, de venda, calendários, jogos. Eu já vi gente desenvolver jogos dentro da planilha do Excel. Tem gente que faz grandes desenhos utilizando o Excel, utiliza cada célulazinha do Excel aqui como um pixel e coloca cores e trata essas células e consegue gerar quadros lindos aí. Até tem um japonês, se vocês forem pesquisar, que ele faz alguns quadros aí utilizando Excel que ficam... é brilhante, na verdade, né? Dá para programar no Excel utilizando o VBA, né? Uma linguagem de programação que lá para frente a gente vai poder ver também em aulas futuras. E muito mais coisas. Beleza? Então vamos lá, algumas operações básicas no Excel. O que a gente vai fazer aqui hoje, tá? A gente vai criar uma pasta de trabalho. Então o que a gente está vendo aqui nesse momento, essa aula básico 01, já é uma pasta de trabalho. Mas se você está abrindo Excel agora, pela primeira vez, o que você pode fazer? Você vai pesquisar onde está o Excel no seu computador, né? Vai abrir a primeira versão dele, que você tiver aí. Ao abrir, o que dá para você fazer? Aqui em arquivo novo, tem a opção pasta de trabalho em branco. Dá pra gente fazer aqui na nossa própria tabelinha que a gente está usando aqui, ó. Arquivo, novo, pasta de trabalho em branco. Então, clicando aqui, a gente vai chegar numa tabelinha parecida com essa aqui. Então, o que vai aparecer aqui pra gente, né? Aparece no Excel, ele é dividido por essa estrutura aqui. A estrutura do Excel é mais ou menos isso aqui, ó. A parte superior, a gente pode chamar ela de barra de ferramentas de acesso rápido, que é aqui, arquivo, página inicial, inserir, layout de página. Essa parte aqui se chama barra de ferramentas de acesso rápido. E cada uma que a gente clica aqui, mostra uma série de opções pra gente aqui embaixo. Essas opções a gente chama de faixa de opções, beleza? Já a parte inferior aqui, ó, que é daqui dessa parte até de fórmulas até aqui embaixo, a gente chama de área de trabalho, que é onde basicamente a gente vai criar nossas tabelas, nossas planilhas, relatórios, gráficos e assim por diante, tá? E aqui embaixo, já na parte onde está escrito pronto aqui, essa linha, a gente chama de barra de status. Beleza? Então, apresentando aí o Excel, o que a gente vê aqui, né? A gente vê colunas, que a gente chama aqui de A, B, ela vai até a XFD. E se a gente for ver certinho isso aqui, a gente tem aproximadamente mais de... Deixa eu ver... Onde é que eu tinha visto a quantidade de números? 16.384 colunas. Esse XFD aqui é a última coluna do Excel e a gente pode ter até 16.384 colunas. Já a quantidade de linhas, a gente chega a 1.048.576 linhas. Então dá pra ver que dá pra fazer muita coisa no Excel. Eu já trabalhei em várias coisas e nunca usei nem um terço disso, né? Então, quando a gente junta aqui, ó, uma coluna e uma linha, por exemplo, aqui, ó, letra F, número 22. A gente diz que isso aqui é uma célula. E essa célula tem uma posição. Aqui em cima a gente consegue ver ela no canto esquerdo superior, F22. Então vem primeiro o número da coluna e depois o número de linha. Então F22, aqui ó, H23, e a gente consegue perceber que fica frisado aqui quando a gente clica, tá? Ó, a coluna e a linha ficam frisados. Então basicamente é isso aqui, ó, tá? Agora como é que a gente faz para criar uma tabela? Aqui embaixo, né, se a gente for ver, o Excel tem várias possibilidades de criação de abas aqui, ó. Quando a gente clica nesse maisinho aqui, a gente está criando cada vez uma tabelinha. Então a gente pode criar uma infinidade de tabelas aqui. Tem uma limitação, claro, mas essa limitação, assim, ó, eu também nunca cheguei. Pode utilizar, criar uma série de tabelinhas aqui. Para excluir, é só clicar com o direito e em excluir. Ok? Então vou excluir todas essas aqui, vou deixar apenas uma. E vamos ver agora o que a gente pode fazer. Vamos inserir dados numa planilhinha. Vamos formatar uma planilha e inserir dados numa planilha. Então vamos pegar essa que a gente acabou de criar aqui, tá? Vou criar novamente só para vocês verem como é que eu fiz. Eu cliquei no maisinho aqui, pronto, e já criei. Eu poderia ter clicado com o direito também aqui em sumário e inserir. Ele mostra essa telinha aqui, que nada mais é do que a opção que a gente pode criar. Então basicamente essa aqui, ó, planilha. E ele cria também pra gente uma nova opção. Beleza?
eu vou excluir aqui uma e deixar apenas uma. Então aqui eu vou renomear, vou chamar de primeira planilha. Ok? Então vamos lá, vamos criar uma tabelinha bem simples aqui nessa planilha. Vamos pegar aqui a nossa célula A1 e vamos colocar aqui, ó, clicando só na célula uma vezinha, ela já está selecionada para poder digitar. Então clicou aqui, já pode digitar. Vamos digitar aqui, ó, código. Dando Enter, ele já vai para a célula seguinte. Se vocês forem olhar aí, quando vocês dão Enter, normalmente ele vai para a célula de baixo. A diferença para o meu Excel aqui é que eu fiz uma configuração. Numa aula futura eu posso explicar para vocês como é que eu faço para que a célula, quando eu dou Enter, em vez de ela ir para baixo, ela ir para a direita. Para mim é muito mais conveniente, então é assim que eu deixo, tá? Então código, vamos criar aqui descrição e vamos criar uma coluna de valor, beleza? 3 coluninhas aqui para a gente começar a aprender. Aqui embaixo no código a gente vai colocar inserir o número 1, inserir o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Beleza, só cliquei, fui colocando os dados e dando Enter, tá? Ou clico, coloco o dado e dou um seta para baixo também, que funciona, ou seta para a direita, tá? Descrição, vou botar aqui texto 1, texto 2. Agora olha só que legal, eu posso selecionar esses dois aqui, ó, com o mouse, tá? Selecionando o mouse com o meu botão esquerdo, né? Venho aqui, ó, clico com o botão esquerdo nesse quadradinho que tem aqui embaixo e arrasto para baixo, olha que legal. O Excel já cria pra gente aqui, ó, texto 3, texto 4, texto 5. Por que ele faz isso? Ele usa o padrão de texto 1 e texto 2, ele vê que aqui eu estou usando o número 1 e 2, ele já entende que eu estou querendo fazer uma sequência numérica. Se eu não quiser fazer sequência numérica, não tem problema, eu posso vir aqui apagar e digitar outro número, tá? Não tem problema nenhum. Mas aqui eu acho conveniente colocar 1, 2, 3, 4, 5, só para aprendizado, tá? Então vamos colocar agora aqui um valor, vamos botar R$10 aqui, 20 aqui, 30 aqui, 40 aqui e 50 aqui. Fechou? Agora olha que bacana que a gente pode fazer. Depois de inserir os dados aqui, a gente pode fazer um somatório desses dados. Então o que eu faço para somar aqui esses valores? Tem várias formas de fazer isso, tá? A mais básica é, eu dou um sinal de igual, clico na primeira célula que eu quero somar, depois eu dou um sinal de mais, clico na segunda, dou um sinal de mais, clico na terceira, dou um sinal de mais, clico na quarta e dou um sinal de mais e clico na quinta. Olha como é que fica a fórmula. Ele está somando a célula C2, que tem o valor 10, as células C3, C4, C5 e C6. Finalizei, dou um Enter. Pronto, ele já vai somar para a gente. Então 10 mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, 150. Beleza? Isso é uma forma de fazer. Agora vamos supor que a gente tivesse aqui umas 50 linhas para essa soma. Então ficaria complicado eu ficar somando um por um até chegar no número 50. Se eu inserisse mais itens, eu ia ter que atualizar a minha fórmula, né? Então o jeito mais fácil de fazer isso seria simplesmente apagar aqui essa fórmula. Vamos clicar aqui no sinal de Alt, no botão Alt e no sinal de igual. Alt igual. Olha só o que ele faz. Ele cria pra gente aqui já a fórmula automática chamada soma. Ele criou a fórmula soma já selecionando todas as linhas que a gente precisa somar. Só dou um Enter, pronto. Fez a soma pra gente. Outra forma seria igual, digitar a palavra soma, abre parênteses, selecionar com o mouse aqui e ir apertando com o botão esquerdo da primeira célula, que é C2, até C6. Feito isso, fecha parênteses e dá um Enter. A mesma coisa ele vai fazer, tá? Então são 3 formas aí que a gente tem de fazer essa soma, beleza? Então aqui vou deixar essa primeira soma pronta, vou colocar aqui um total, para dizer que a gente está totalizando essa nossa tabelinha, e está feito. Então basicamente, inserir dados na planilha seria isso. Agora o que a gente pode fazer? Pode formatar um pouquinho mais ela. O que a gente pode adicionar aqui? Ó? O código, a descrição e o valor, se a gente for aqui em página inicial, tá? A gente pode vir aqui, ó, ver que tem a opção de negrito, itálico, sublinhado. Então eu vou colocar o negrito aqui para ela. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer também negrito é o total. Vou colocar o total aqui como negrito. Bacana. Agora olha só. A minha coluna de código aqui, ó, os números estão todos alinhados à direita. Eu quero centralizar isso. Então o que eu posso fazer? Seleciono esses itens, ó, do 1 até o 5. E aqui na mesma página inicial eu posso vir aqui, ó, e centralizar o conteúdo. Cliquei aqui, feita a centralização. Eu quero centralizar o código e o total também. Seleciona tudo, clica aqui. Fechou. Está centralizado. Agora vamos lá. O valor aqui, ó,
o que eu faço a soma no final, eu queria colocar ele num formato de moeda. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar esses itens aqui, vir em página inicial e aqui tem a opção, ó, formatar, formato de número de contabilização. Seleciona essa opção aqui, olha como é que fica. Bacana. Além dessa opção, tem uma série de outras opções aqui. A gente poderia selecionar. Uma que eu gosto de usar bastante é selecionar a célula aqui onde eu quero formatar, clico com o direito e vou em formatar células. Ela abre essa telinha aqui para mim, ó. Formatar células. Aí ele aqui, eu tenho a opção geral, número, moeda, contábil. Esse contábil é o que a gente está utilizando nesse momento. Se eu quisesse tirar o cifrãozinho daqui, ó, só clicar aqui e dar um nenhum. Pronto. Ele vai fazer a mesma coisa, só que tira o cifrão pra gente. Agora, legal, se a gente quiser botar uma cor, seleciona de novo página inicial. E aqui, ó, tem a parte cor da fonte. Eu posso clicar aqui e colocar a cor que eu quiser. Tem mais cores também, tem uma pasta de cores bem personalizada, se precisar, tá? Vou pegar uma cor bem simples aqui, vou pegar um azul e vou colocar aqui. Pronto? Agora eu quero botar uma grade, eu quero deixar essa tabelinha como uma grade. Posso selecionar toda a tabelinha, cliquei em código aqui com o botão esquerdo, arrastei sem soltar, tá? Para o lado direito até valor e para baixo até o número 7. Soltei, a gente fica com a célula com a minha tabelinha toda selecionada. A gente pode vir aqui, ó, em página inicial e aqui do lado tem essa opção, ó, borda inferior. A gente pode clicar no botãozinho, tem uma série de outras opções. Ou a gente pode vir com o direito aqui, formatar células, borda, e aqui a gente pode usar qualquer uma dessas bordas para preencher a nossa grade. Tá? Então aqui ó, eu posso selecionar assim, 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 e aqui ela está toda selecionada. Pronto, olha só como é que ficou. O valor aqui eu também posso colocar ele centralizado, deixar assim, bacana, beleza. Vamos fazer de conta que a gente tivesse inserido um valor muito grande. Vou botar um valor aqui bem grande, ó. Olha só o que o Excel faz. Automaticamente ele arrastou a minha coluna, ele deixou um pouquinho maior. Mas às vezes ele deixa a coluna ficar assim, ó. Aí vocês vão ver que não conseguem identificar qual valor que está selecionado aqui, ó. Fica uma série de cerquilhas aqui no lugar do valor original. Então basta a gente clicar aqui, ó. Quando a gente posiciona o mouse aqui, ó, entre a célula C e D, tá? A gente pode dar um duplo clique aqui com o botão esquerdo e ele já automaticamente coloca num tamanho de coluna adequado para mostrar aquela informação. Beleza? Então tá. Na descrição desse vídeo eu vou deixar essa planilhinha para vocês já com as informações, o sumário. Vocês podem clicar ali e baixar a planilha para utilizar, tá? Então vamos lá. Agora o que a gente vai ver? A gente vai tentar imprimir e ver algumas configurações de impressão dessa nossa planilha, tá? Primeira planilha. Vamos lá. O que a gente faz para imprimir? Aqui eu clico em arquivo e imprimir. Aqui já aparece uma série de opções para a gente e uma visualização atual de como que está a nossa opção de impressão, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar aqui em configurar página. Eu posso, abrindo essa telinha aqui, ó, configurar página, eu posso tornar a minha folha de impressão retrato ou paisagem, tá? Nesse momento ela está retrato. Se eu botar aqui paisagem, ela vai virar para horizontal, né? Eu vou deixar retrato, porque a planilha ser mais coincidente. Aqui acredito que retrato fica mais adequado. Eu posso aumentar a dimensão dela, olha só, do jeito que ela está aparecendo hoje. Cada vez que eu aumentar aqui, ó, de 100 para 105, 110, 130, ela vai aumentar aqui em relação à página. Olha só, aumentou um pouquinho. Posso aumentar mais ainda, posso botar até 200, que eu acho que ainda vai aparecer inteira na página. Olha lá, olha lá. Beleza. Vamos configurar essa página novamente. Vamos clicar na aba Margens. E aqui eu tenho essa opção aqui, ó, centralização na página, centralizar na página. Eu posso centralizá-la de forma horizontal, ou seja, esse conteúdo que está aqui, eu posso colocar ele bem no centro da página na horizontal. Acredito que fique interessante. Olha aqui. Novamente, voltando ali, em margens, eu também poderia centralizar na vertical, mas acredito que não tem necessidade. Vamos ver aqui cabeçalho e rodapé. Se eu quiser adicionar um cabeçalho, eu posso vir aqui em cabeçalho, colocar o número de página, coloco o número de página de 1 até. Posso ter várias opções aqui. Vou colocar só para vocês verem aqui página 1, beleza? Rodapé é a mesma coisa. Vou botar página 1. Então, ok, para a gente ver como é que ficou. E olha só, aparece a página 1 no cabeçalho e no rodapé. Outra configuração, a gente pode vir aqui em planilha
E olha só que interessante, aqui ele está mostrando para a gente a ordem de página, a ordem que ele vai imprimir as nossas planilhas. Eu posso ter várias planilhas dessa na nossa planilha de trabalho ali, né, na nossa aba, e para cada uma delas o Excel pode fazer uma impressão ou várias. Né? Se duas tabelinhas couberem numa mesma página, ele vai imprimir numa página. Se a gente quiser dividir por página, também é possível. Tá? Mas aqui, o que ele vai mostrar para a gente aqui? Ó? Se tiver uma tabela embaixo, uma tabela na direita, uma tabela inferior também da direita, ele vai imprimir na ordem de tabela da esquerda para a direita, ele vai imprimir a primeira tabela em cima, depois embaixo, depois ele vai para cima na direita e depois para baixo na direita. E assim sucessivamente, né? A gente pode alterar isso, a gente clica aqui, ó, acima e abaixo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai imprimir todas as tabelinhas que tiverem à direita dessa primeira tabela. Acabou, ele vai imprimir todas as de baixo também nessa mesma sequência. Beleza? Por default, eu deixo sempre assim, abaixo e acima. Beleza? Outra coisa interessante, a gente pode colocar para imprimir as linhas de grade, mesmo que elas não estejam discriminadas aqui na nossa configuração, tá? Como é que eu faço para mostrar isso para vocês? Ó? Aqui a gente botou essas linhazinhas aqui na planilha. Se a gente não tivesse colocado, deixasse sem borda e fosse novamente lá na área de impressão, ó como é que ele mostra. Ele mostra tendo isso aí, essa configuração aqui, ó. Planilha, linhas de grade. Se eu tirar isso aqui, olha como é que fica. Ele não vai mostrar mais as linhazinhas, beleza? Vou colocar novamente aqui para vocês verem, linhas de grade. Outra coisa legal que dá para fazer é o seguinte, mostrar os títulos de linha e coluna. Normalmente, quando a gente está fazendo algum documento de apresentação, algum documento de estudo do próprio Excel, a gente poderia botar essa opção e olha que legal que fica. Ele mostra o cabeçalho de colunas e de linhas do Excel, tá? Para a gente imprimir junto com essa nossa tabela, beleza? E aí o que acontece? Finalizou a configuração, a gente simplesmente vem aqui, clica em imprimir, pode botar o número de cópias que a gente quer imprimir e tá feito. Ele vai imprimir direitinho. Beleza? Aí, pessoal, o que eu deixei mais para vocês aqui? No sumário, eu coloquei então o fonte aqui, os fontes, são vários links de estudo para a elaboração dessa aula que vocês podem ler e ver um pouco mais sobre essa ferramenta, tá? Então essa foi a primeira aula que eu fiz a respeito do Excel básico. Eu pretendo fazer mais algumas aulas aí, até a gente chegar beirando ao nível de intermediário. E se tudo der certo, a gente vai fazer aulas também de nível intermediário. Tá bom? Se você gostou do vídeo aí, se acharam legal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí pro pessoal que gosta de Excel. E eu agradeço bastante aí por estar assistindo a aula e desejo tudo de bom, tá? Um abração e tchau!